Olá, eu sou a Isabelle e hoje eu vou te falar um pouco sobre anomalias cromossômicas. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam e aprendam o conteúdo. Anormalidades cromossômicas são alterações genéticas que são causadas por uma variedade de fatores conhecidos ou desconhecidos. O material genético de uma célula é onde as informações sobre todo o processo de sobrevivência de um organismo, como o desenvolvimento e reprodução, são armazenadas. Entre os indivíduos de uma mesma espécie, existe um conjunto de cromossomos que todos esses indivíduos têm em comum. Esse grupo é chamado de cariótipo e ele pode ser identificado pelo seu número, sua forma e até mesmo o seu tamanho. Anomalias cromossômicas sexuais. No organismo humano, existem 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, que são responsáveis pelas mais diversas características dos indivíduos. Exemplo disso são os pares de cromossomos sexuais, X e Y. Eles são os responsáveis por determinar se o indivíduo será do sexo masculino ou feminino. Quando o organismo é feminino, o par de cromossomos determinante será da forma X e X. Já quando o organismo é masculino, o par determinante será X e Y. Dessa forma, pode-se entender que o cromossomo Y é o que determina o sexo masculino. Algumas alterações genéticas, elas podem ocorrer por desordem no número de cromossomos. Já outras são causadas por falhas estruturais nas sequências do DNA. Anomalias cromossômicas numéricas. Quando se trata desse tipo de anormalidade, a base pode ser a não segregação ou a não disjunção dos cromossomos, como vemos abaixo, que pode ocorrer tanto na mãe quanto no pai, tanto na mitose quanto na meiose. Podem ocorrer também algumas mudanças importantes no número de cromossomos. Essas mudanças são conhecidas como aneuploidia, a mais comum, e poliploidia. O indivíduo aneuploide é um indivíduo que possui um determinado número de cromossomos, que não é múltiplo de 23. Já o indivíduo poliploide possui um número múltiplo exato de 23. Anomalias cromossômicas estruturais. Esse tipo de anomalia acontece quando o cromossomo sofre uma quebra e logo em seguida uma reconstituição. O problema está justamente nesse ponto, a reconstituição. Bom, isso ocorre de maneira aleatória, portanto, uma combinação não natural, anormal, no cromossomo. Essas quebras ocorrem por diversos fatores, mas alguns deles merecem destaque e uma atenção especial. São eles: radiação, droga, produtos químicos e vírus. Quando essa quebra acontece, os pedaços do cromossomo se realocam a esse processo, chamamos de inversão, deleção, duplicação ou translocação, dependendo do que ocorrer. Se houver inversão, então um pedaço do cromossomo é invertido no mesmo braço cromossômico em que estava originalmente, ou de um braço para o outro. E esse processo é chamado de crossing over. Porém, se houver deleção, uma parte do cromossomo simplesmente se perde com a quebra. E por fim, se houver a translocação ou duplicação, vai haver a transferência de uma parte do cromossomo para um outro cromossomo não homólogo. E o mais curioso é que a translocação não necessariamente causa alguma anormalidade no desenvolvimento do indivíduo. São fenotipicamente normais. Bom, eu vou falar um pouco sobre a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma doença rara caracterizada por uma mutação genética nos cromossomos sexuais femininos. As características são diversas e podem variar de pessoa para pessoa.
Alguns sinais podem incluir baixa estatura, orelhas de implantação baixa, tórax largo, escoliose e hipotireoidismo, puberdade tardia, alterações cardíacas e renais e perda de audição, entre muitos outros. A síndrome atinge uma a cada 2.500 meninas nascidas no mundo. O diagnóstico é feito por avaliação clínica associada a exame genético e testes específicos. Não há cura, mas com tratamento multiprofissional e acompanhamento contínuo é possível ter uma vida mais saudável. A síndrome do triplo X é uma aberração cromossômica numérica que atinge uma em cerca de 800 a 1.000 mulheres. As mulheres portadoras dessa síndrome possuem um cromossomo X a mais, totalizando um cariótipo com 47 cromossomos, ou seja, 47XXX. Quase todos os erros relacionados a essa síndrome ocorrem durante a ovulogênese, pela não distinção dos cromossomos. Algumas mulheres podem apresentar até 4 ou 5 cromossomos X extras. Quanto mais cromossomo X, maior o índice de retardo mental nessas mulheres. Existem mulheres portadoras dessas aberrações cromossômicas, mas desconhecem a doença por não apresentarem os sintomas. Os sintomas dessa síndrome envolvem menor grau de inteligência, pessoa com características sexuais e comportamentais femininas, mulheres tendem a ser altas, múltiplas peles frouxas no pescoço, são férteis, podem entrar na menopausa precocemente, retardamento mental. O grau de retardamento varia entre as portadoras. Algumas portadoras são férteis, mas em alguns casos a doença pode causar esterilidade. Mulheres portadoras podem dar origem a crianças perfeitamente normais. As crianças que nascem com essa síndrome não apresentam claramente os sintomas logo após o nascimento, mas podem apresentar baixo peso. A doença pode ser diagnosticada por estudos do cariótipo, onde é claramente visível a presença de 3 cromossomos sexuais X. O que é a síndrome do duplo Y? A síndrome do duplo Y é uma anomalia viável na espécie humana. Estas pessoas são homens, à exceção de serem mais altos, não apresentam um conjunto de características que permite associá-los num único quadro clínico. Isto significa que você pode topar com um portador desta síndrome sem que realmente perceba. Apresentam cariótipo 47XYY e, em geral, são normais, embora tenha se descrito que alguns homens afetados apresentem um acentuado temperamento comportamental, o que os torna mais agressivos e impulsivos. Antigamente, a síndrome era associada a um comportamento antissocial, já que também são relatados alguns problemas comportamentais como distração, hiperatividade e crise de fúria. O que é a síndrome de Klinefelter? A síndrome de Klinefelter é uma condição genética caracterizada pela presença de uma cópia extra do cromossomo X em indivíduos do sexo masculino. Usualmente não é diagnosticada até a adolescência. A condição pode afetar a vida do indivíduo acometido de diversas formas e causar sintomas característicos, podendo ser necessário tratamento específico. Características da doença. A síndrome de Klinefelter está associada ao hipogonadismo, condição que leva ao pouco desenvolvimento das características sexuais secundárias, resultando em complicações na hora de produzir determinados hormônios. Geralmente, sua presença é notada a partir da adolescência. Quais são os sintomas da síndrome de Klinefelter? Os principais sintomas que indicam a condição incluem testículos pequenos, ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas,
distribuição de gorduras corporais que seguem o padrão feminino, tendência de ter estatura mais elevada, a inteligência é normal, mas dificuldades na leitura e na fala não são raras. De forma geral, não produzem espermatozoide, azospermia, sendo inférteis. Como é feito o diagnóstico da síndrome de Klinefelter? O diagnóstico é realizado pelo exame de cariótipo com banda G, pela qual são analisados os cromossomos. Na síndrome de Klinefelter, são usualmente encontrados 47 cromossomos, ao invés dos 46 encontrados nos indivíduos normais. O cromossomo adicional é o X, levando a uma constituição 47XXY. Em determinados casos, podem existir mais cromossomos X adicionais. Qual o tratamento recomendado para a síndrome de Klinefelter? Não há um tratamento específico para a síndrome de Klinefelter. Os possíveis tratamentos incluem a reposição de testosterona, que pode ajudar nos casos com níveis baixos desse hormônio. Cirurgia para redução das mamas e lipoaspiração também podem ser empregadas. Alguns afetados podem vir a ter filhos com procedimentos de reprodução assistida. Além disso, terapia para problemas socioadaptativos podem ser recomendadas. Então, eu vou falar sobre a síndrome de Down. Para entender o que é a síndrome de Down, a gente precisa relembrar o que são estruturas chamadas cromossomos. Os cromossomos são estruturas de DNA que contêm genes que determinam as características individuais de cada pessoa. Então, os seus cromossomos, que estão localizados no núcleo de cada célula do seu corpo, possuem a receita do bolo de como fazer um ser humano exatamente igual a você. A maior parte das pessoas possuem 46 cromossomos, e eles são herdados dos nossos pais, 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, de forma que no momento da fecundação, esses cromossomos se unem, formando uma estrutura chamada de zigoto. A partir daí, essa estrutura vai se dividindo, formando novas células, que também possuem 46 cromossomos. Já pessoas com síndrome de Down, ao invés de terem 46 cromossomos, possuem 47. Isso acontece porque o par de cromossomo 21 não é um par, e sim um trio. E é por isso que a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21. Essa trissomia ainda não é muito bem explicada pela ciência, mas ela acontece no momento da fecundação. Ela é a condição genética mais comum que existe acontecendo em 1 a cada 700 nascimentos.